Salve, família palmeirense! Começando mais uma semana daquele jeito que todo torcedor já se acostumou quando a temporada engrena de vez, com muita informação surgindo ao mesmo tempo, cenário mudando a cada hora e aquele clima de expectativa que só o mercado da bola consegue provocar. Segunda-feira já começou agitada. E a ideia aqui é atualizar tudo o que está girando em torno do Palmeiras, principalmente quando o assunto envolve possíveis reforços e decisões importantes que podem impactar diretamente o time ao longo do ano. E já começo lançando uma pergunta que tem dividido opiniões entre os torcedores. Se fosse para escolher apenas um nome, quem você traria para o Palmeiras, John Arias ou Thiago Almada? Essa comparação não surge por acaso, porque o clube trabalha com cenários bem definidos e, ao que tudo indica, dificilmente os dois chegariam juntos. Particularmente, há quem veja no Almada um encaixe técnico mais direto, mas a discussão é ampla e envolve muitos fatores que vão além do campo. Falando especificamente sobre o meia argentino, surgiram informações vindas da Europa apontando que um clube português estaria de olho no jogador, o que naturalmente acendeu um alerta entre os palmeirenses. Porém, pouco depois, outras apurações indicaram que esse interesse não se confirmou, esfriando a ideia de uma concorrência direta com o Palmeiras. Esse tipo de situação escancara como o mercado é volátil, como as notícias se transformam em questão de horas e como é preciso cautela antes de cravar qualquer desfecho. No futebol, principalmente em janela aberta, nada é definitivo até que tudo esteja assinado. Com esse cenário mais limpo, o Palmeiras aparece com um caminho menos congestionado. Mas isso não significa facilidade. A negociação pelo argentino é considerada complexa, cheia de detalhes e com valores elevados. Internamente, o clube estuda um modelo de negócio que envolva empréstimo por um período inicial, com obrigação de compra ao fim do contrato. Não seria uma aposta, mas sim um compromisso firmado desde o início, pensando em diluir custos e facilitar a adaptação do jogador ao contexto sul-americano. Apesar de o projeto esportivo animar, especialmente pela possibilidade de disputar a Libertadores, ainda existe uma certa cautela do atleta em relação a um retorno imediato ao futebol da América do Sul. Esse é um ponto sensível da negociação, porque envolve não apenas números, mas também carreira, visibilidade e planejamento pessoal. Por isso, a diretoria trata tudo com muito cuidado, sem pressa e sem alarde, analisando cada movimento antes de avançar. Enquanto isso, o nome de John Arias ganha força nos bastidores. O atacante agrada bastante, é visto como um sonho possível e aparece como uma alternativa concreta caso a negociação com o argentino não avance. Os valores envolvidos são altos, girando em torno de 18 milhões de euros, o que representa um investimento significativo, mas compatível com o patamar de jogador que o Palmeiras busca para elevar o nível do elenco. A ideia é trazer alguém pronto, capaz de decidir jogos grandes e assumir protagonismo em competições pesadas. O que pesa nessa história é justamente a escolha. Nos bastidores, a leitura é clara: ou vem Arias, ou vem Almada. Trabalhar com os dois nomes ao mesmo tempo faz parte da estratégia, mas fechar com ambos é considerado improvável. Isso transforma a janela em um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser calculado para não comprometer o planejamento financeiro e esportivo da temporada. Fora das negociações, o Palmeiras também vive dias de atenção redobrada com a parte física. A comissão técnica e o departamento médico sabem que o início do ano é sempre delicado.
ainda mais com uma pré-temporada curta e competições começando quase imediatamente. O elenco ainda está em fase de ajuste e a expectativa interna é de que o auge físico só seja atingido após algumas semanas de trabalho contínuo. Até lá, o foco é evitar lesões e administrar minutos em campo com inteligência. O Campeonato Paulista já está em andamento. O time estreou com poucos dias de preparação e ainda há muito a evoluir. O calendário não dá trégua. O Campeonato Brasileiro se aproxima rapidamente e a exigência física tende a aumentar. Por isso, cada detalhe conta, desde a recuperação dos atletas até a rotação do elenco, para que o Palmeiras chegue forte quando realmente importa. No meio desse turbilhão de notícias, também surgem informações sobre interesses de clubes europeus em outros jogadores do elenco, mas, neste momento, nada que represente prioridade ou ameaça concreta. O entendimento é de que o Palmeiras segue firme em seu planejamento, atento ao mercado, mas sem perder o foco no que acontece dentro de campo, onde a temporada começa a ganhar forma. E a semana promete ainda mais emoções, com clássico pelo Campeonato Paulista batendo a porta e compromissos importantes nas categorias de base, mostrando que o clube vive um momento intenso em todas as frentes. O torcedor acompanha tudo de perto, opina, debate, escolhe seus preferidos e vive essa montanha-russa de expectativas que só quem é Palmeiras conhece bem. Seguindo nesse clima de bastidores quentes, o que chama a atenção é como o Palmeiras tenta equilibrar ambição e responsabilidade em cada movimento. Não existe mais espaço para decisões por impulso. Ainda mais quando se fala em investimentos altos e atletas que chegam com status de protagonistas. A diretoria sabe que errar agora pode comprometer não só a temporada atual, mas também o planejamento de médio prazo. E por isso, cada conversa, cada proposta e cada detalhe contratual são tratados com extremo cuidado. Quando se observa o cenário envolvendo o meia argentino, fica claro que não se trata apenas de convencer o clube detentor dos direitos. Existe todo um trabalho de alinhamento com o staff, com o projeto esportivo apresentado e com o papel que o jogador teria dentro do time. O Palmeiras tenta mostrar que não é apenas uma passagem, mas uma oportunidade real de protagonismo, de disputar títulos relevantes e de manter o atleta em evidência internacional. Mesmo assim, a decisão final passa por fatores pessoais, expectativas de carreira e pelo momento vivido pelo jogador. Do outro lado, John Arias surge como um nome que já conhece bem o futebol sul-americano. Entende a intensidade das competições e poderia se adaptar de forma mais imediata. Essa diferença pesa na análise interna, porque o calendário é pesado e o time precisa de respostas rápidas. O entendimento é que o elenco já tem uma base sólida, mas carece de peças capazes de desequilibrar jogos travados, especialmente contra adversários que se fecham e dificultam a criação ofensiva. Essa busca por um reforço de impacto não significa desespero, mas sim leitura de cenário. O Palmeiras olha para o que tem em mãos, analisa o desempenho recente e identifica onde é possível evoluir. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação clara em não inflacionar negociações ou entrar em disputas que fujam da realidade financeira do clube. Por isso, quando surgem rumores e informações desencontradas, a palavra mais usada internamente é cautela. Enquanto isso, o ambiente no elenco segue sendo monitorado de perto. O início de temporada costuma ser traiçoeiro, com jogadores ainda buscando o ritmo ideal e o corpo respondendo aos primeiros jogos oficiais.
A comissão técnica trabalha com controle de carga, observando sinais de desgaste e ajustando treinos conforme a necessidade. A ideia é atravessar esse primeiro mês sem perdas importantes, sabendo que a sequência do ano será longa e exigente. Dentro de campo, o Palmeiras ainda está em fase de construção, ajustando posicionamentos, testando variações e dando minutos para atletas que precisam ganhar confiança. O Campeonato Paulista, além de sua importância histórica, serve como laboratório para observações mais profundas. Cada jogo traz respostas, aponta carências e confirma virtudes, ajudando a embasar decisões que vão muito além do estadual. Nos bastidores, a leitura é de que o torcedor precisa se preparar para uma janela marcada por idas e vindas de informações. Nem tudo que surge se concretiza, nem toda negociação avança como o esperado, e isso faz parte do jogo. O mercado é dinâmico, imprevisível e muitas vezes muda completamente de direção de um dia para o outro. O Palmeiras, ciente disso, tenta agir de forma estratégica, sem se deixar levar por pressão externa. Ao mesmo tempo, o clube entende a ansiedade da torcida, que quer ver o time cada vez mais forte e competitivo. Essa conexão com o torcedor é levada em consideração, mas não se sobrepõe ao planejamento. A ideia é montar um elenco equilibrado, capaz de disputar todas as competições em alto nível, sem comprometer a saúde financeira e a identidade construída nos últimos anos. Com jogos importantes se aproximando e decisões sendo tomadas longe dos holofotes, o Palmeiras segue em movimento constante. Entre conversas, análises e ajustes, o clube tenta encontrar o melhor caminho para fortalecer o time e manter o nível de competitividade que o torcedor se acostumou a ver. E nesse cenário, cada nova informação ganha peso, cada detalhe pode fazer diferença e a sensação é de que os próximos dias ainda reservam capítulos importantes dessa história em construção. Seguindo o ritmo intenso das últimas semanas, o Palmeiras continua trabalhando com atenção redobrada em todas as frentes. O foco não está apenas nas negociações, mas também na preparação física e na adaptação tática do elenco. Cada detalhe importa nesse início de temporada, principalmente porque o calendário é apertado e os compromissos oficiais começam a se acumular rapidamente. O planejamento da comissão técnica visa equilibrar minutos em campo com períodos de recuperação, evitando lesões que poderiam comprometer o desempenho coletivo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e no Brasileiro que se aproxima. Enquanto as negociações por reforços avançam, o departamento de futebol mantém contato constante com o staff de Thiago Almada e John Arias. A prioridade é definir o cenário de forma clara, entender expectativas, prazos e condições financeiras que sejam viáveis para o Palmeiras. No caso do meia argentino, a negociação exige atenção especial, já que envolve valores altos, contrato de empréstimo com obrigação de compra e a necessidade de convencer o jogador a retornar ao futebol sul-americano em um momento estratégico de sua carreira. Cada conversa é estudada, cada proposta calibrada, porque a diretoria sabe que errar agora pode significar perder não apenas o reforço, mas também credibilidade no mercado. Por outro lado, John Arias representa uma alternativa com maior imediatismo. O atacante já conhece bem o estilo de jogo da América do Sul, adapta-se com mais rapidez e pode ser uma peça decisiva desde os primeiros jogos. Isso pesa na análise interna do clube, principalmente considerando a exigência de títulos e a necessidade de respostas rápidas em partidas cruciais. A estratégia do Palmeiras é clara:
priorizar reforços que agreguem valor imediato, mas que também estejam alinhados com o planejamento financeiro e esportivo. Essa leitura de cenário exige equilíbrio, paciência e visão de longo prazo, evitando decisões impulsivas que poderiam comprometer a temporada inteira. Enquanto o mercado da bola segue agitado, o elenco se prepara para enfrentar os desafios da temporada com intensidade. A pré-temporada curta obrigou o time a acelerar o ritmo de treinos e amistosos, mas ainda há ajustes a serem feitos. A comissão técnica observa cada jogador individualmente, buscando entender seu condicionamento físico, capacidade de recuperação e adaptação às exigências táticas do treinador. O objetivo é que, dentro de algumas semanas, todo o grupo esteja em seu ápice físico, pronto para suportar a sequência pesada de jogos, principalmente em competições de maior expressão, como a Libertadores e o Brasileiro. Além disso, o ambiente do Palmeiras é marcado por um equilíbrio constante entre expectativa e prudência. Torcedores querem ver reforços, especulam nomes e acompanham cada informação com atenção. Mas a diretoria mantém uma postura cautelosa. Notícias desencontradas surgem diariamente e nem todas se confirmam. O clube, por sua vez, segue firme no planejamento, comunicando apenas informações confirmadas e evitando criar expectativas que possam gerar frustração. Esse cuidado se reflete também na gestão do elenco, que precisa estar focado, protegido de pressões externas e preparado para reagir aos desafios que a temporada inevitavelmente apresentará. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor ganhou força nas últimas horas e passou a circular com insistência entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado. Palmeiras e Flamengo estariam alinhando um acordo envolvendo Everton Cebolinha. A informação, ainda tratada como especulação, aponta que o nome do atacante teria sido levado diretamente ao topo das prioridades após um pedido do técnico Abel Ferreira, que vê no jogador um perfil capaz de ampliar as variações ofensivas da equipe alviverde. A diretoria do Palmeiras, conhecida por agir com discrição e rapidez quando identifica uma oportunidade estratégica, teria iniciado conversas de forma cautelosa, sondando valores, condições contratuais e a disposição do Flamengo em negociar. Do outro lado, o clube carioca avaliaria o cenário com pragmatismo, considerando questões financeiras, espaço no elenco e a possibilidade de reformulação em setores específicos. Nada foi confirmado oficialmente, mas o clima é de atenção total ao desenrolar da história. Internamente, comenta-se que Abel enxerga em Cebolinha um atleta capaz de atuar aberto, atacar espaços curtos e longos e oferecer intensidade sem bola, características valorizadas em seu modelo de jogo. A possível chegada do atacante também seria vista como uma resposta direta às demandas por mais profundidade e competitividade no elenco, especialmente em momentos decisivos da temporada. Entre os torcedores, a notícia tem provocado reações divididas, indo do entusiasmo à cautela. Há quem veja a movimentação como um golpe de mercado, enquanto outros preferem aguardar sinais mais concretos antes de celebrar. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, mas o simples fato de o assunto ganhar corpo nos corredores dos clubes já indica que algo está sendo costurado. Se vai se concretizar ou não, apenas os próximos capítulos dessa novela dirão.
Mas o mercado já trata o possível acordo como um dos temas mais quentes do momento. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!